A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e você é muito bem-vindo para nós meditarmos em mais um capítulo da Palavra do Senhor. Aqui nesse canal, se você é novo, fique sabendo, todos os dias nós meditamos na Palavra do Senhor, nós lemos, compreendemos e aplicamos para as nossas vidas, porque Deus tem sempre algo novo para falar conosco. Vamos começar? Hoje nós vamos meditar a respeito do capítulo 19 do Evangelho de João. E nesse capítulo, queridos, João vai relatar para nós a crucificação de Jesus, o sofrimento dele e a crucificação. É um capítulo muito difícil de ler e é impossível nós não ficarmos com o nosso coração, primeiro, abatido por pensar que Jesus sofreu tanto por nós, uma morte tão terrível, mas também confortado por ver que foi por amor que ele se entregou por nós. Bom, no versículo 1, João vai dizer para nós que Pilatos mandou açoitar Jesus, e esse açoite, queridos, era feito com um chicote de couro, com várias tiras de couro, e elas tinham nas suas pontas ou pedaços de ossos ou pedaços de metal. Então Jesus ele foi realmente ferido nesse açoitamento, ele foi realmente machucado. Além disso, João vai dizer para nós que foi colocado uma coroa de espinhos na cabeça dele, como diz no versículo 2, e colocaram nele um manto de púrpura, né? Um manto de uma cor, como se fosse num tom de zombaria para falar da realeza. E então, ele começou a ser não apenas flagelado, não apenas ferido no seu corpo, mas as humilhações. João, ele não vai falar tanto para nós, mas, por exemplo, no versículo 3, quando é dito, né, que eles diziam, salve rei dos judeus, e davam bofetadas em Jesus, o que eles estavam falando não era salve rei dos judeus para aclamá-lo, porque ele era rei, mas eles estavam realmente humilhando verbalmente Jesus e também batendo nele. E imagina só, Jesus apanhando depois de estar com as costas totalmente marcadas e sangrando. Então, a gente vê que o nível de entrega de Jesus não foi pouca coisa. Às vezes, quando a gente pensa assim, Jesus morreu pelos nossos pecados, a gente não para pensar no processo da morte dele que foi tão dolorida. Jesus não morreu rapidamente. Jesus, ele sofreu. Bom, continuando o relato. Então, Pilatos, a partir do versículo 4, ele ainda vai falar, né, com os sacerdotes e tentar dissuadi-los de condenar Jesus, mas os principais sacerdotes e os guardas, como você pode ver no versículo 6, vão gritar, crucifica-o, crucifica-o. Eles realmente estavam resolvidos em desejar a morte de Cristo. E, inclusive, quando Pilatos mais uma vez fala, então vocês o crucifiquem. Os judeus, no versículo 7, vão usar de uma estratégia muito má, que na nossa língua talvez a gente não consiga saber, né? Porque eles vão dizer para Pilatos assim, nós queremos crucificá-lo porque ele se fez filho de Deus. E esse filho de Deus é a expressão divi filius. E por que no versículo 8 diz que Pilatos ficou atemorizado? Porque esse era um título que era aplicado para o imperador romano. Observem que os judeus queriam tanto crucificar Jesus que, ainda que Pilatos demonstrasse no seu coração a vontade de não fazer isso, como ele vai falar mais uma vez, não querem que liberte ele, na verdade eles estavam apontando e forçando Pilatos, né? Olha, se você não faz isso, então você está contra César. Inclusive, é o que eles falam novamente no versículo 12, diz assim, eles dizem para Pilatos, se você soltar este homem, não é amigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Então, para Pilatos, não havia outra alternativa. Não estou querendo tirar a culpa de Pilatos, mas estou querendo dizer que havia ali uma tensão. Havia uma pressão para que realmente se cumprisse o que havia sido predito. Cristo morreria por nós. Inclusive, falando em se cumprir o que foi predito, nesse capítulo, João vai mencionar para a gente algumas passagens do Antigo Testamento que mostram que realmente a morte de Jesus Cristo, como aconteceu, já estava decretado, já havia sido dito pelos profetas que assim seria. Por exemplo, no versículo 9, quando diz que Jesus não respondeu nenhuma palavra a Pilatos, isso está escrito lá em Isaías 53:7, que diz que como um cordeiro mudo, Jesus se entregou. Jesus ele não ficou argumentando ou tentando vencer Pilatos ou qualquer autoridade ou convencer de que ele não deveria morrer. Ao contrário,
desde quando ele estava no jardim e ele estava para ser preso. Quando Pedro corta a orelha do soldado, ele vai dizer: acaso eu não vou beber o cálice que meu pai me preparou? Ou seja, Jesus estava disposto a ir até o fim e morrer uma morte tão terrível para ser a expiação dos nossos pecados. E então João vai falar para a gente no versículo 17 que Jesus carregou a sua própria cruz e ele foi para um lugar chamado Calvário, que em hebraico significa Gólgota, e ali ele foi crucificado, como é dito no versículo 18, entre dois ladrões. João não vai explorar para nós a conversa que Jesus teve com os ladrões, portanto a gente não vai se deter nisso, mas a gente vai apenas se deter no que está escrito no capítulo. Pilatos colocou ainda, como você pode ver no versículo 19 e 20, uma inscrição. A inscrição que estava sobre a cruz de Jesus, ou seja, que era o motivo da condenação, era isso que era escrito sobre a cruz, o motivo pelo qual a pessoa foi condenada. Foi escrito por Pilatos: Jesus Nazareno, rei dos judeus. E estava escrito, queridos, não apenas em hebraico, mas também em latim e em grego. Ou seja, com isso, Pilatos, além de ser usado por Deus para que todos pudessem ler aquela inscrição, ele também estava dizendo, em outras palavras, esse é o motivo, ou seja, não havia motivo, ele foi posto no madeiro de maneira injusta e sem causa, porque ele, na verdade, não tinha, vamos dizer assim, não tinha se levantado para roubar o trono do imperador. Na verdade, aquilo era uma intriga religiosa e ele estava sendo morto por causa da inveja, da dureza do coração. E como a palavra nos diz também pelos profetas, as roupas do Senhor foram divididas, como a gente vê no versículo 23, e a sua túnica, como ela é uma túnica muito bonita, ela era feita sem costura, né? Ela era de um tecido único, ela foi sorteada, foi tirado sorte sobre ela, como, né, diz o próprio Salmo 22:18, né? Lá no versículo 24 do texto diz: repartiram entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançaram sortes. E João ainda vai falar para a gente, queridos, aí no versículo 25, que 3 Marias estavam ao pé da cruz, além de, obviamente, João. Estava Maria, mãe de Jesus. Estava Maria, que era mãe de Tiago e esposa de Alfeu, ou Coplas, como é dito aqui no texto, e também lá em Lucas 6,15. Inclusive, Maria, mãe de Jesus, muito provavelmente era prima desta Maria, que era mãe de Tiago, e também Maria, que era da cidade de Madalena. Elas estavam ali acompanhando o sofrimento do Senhor. E Jesus, como sempre, pensando no outro, pensando no próximo, e esvaziando-se, não levando em conta a sua dor. No versículo 26, ele diz para a mãe dele que ela deveria ser cuidada pelo discípulo amado, que nós acreditamos que fosse João, e ele vai dizer também no versículo 27 para o discípulo amado: eis aí a tua mãe. O que ele estava fazendo era pedir para que João cuidasse da mãe dele, porque, afinal de contas, José já não é mais mencionado na palavra do Senhor há algum tempo, o que nos dá a entender que muito provavelmente Maria fosse viúva. Portanto, realmente, o cuidado de João ele era muito bem-vindo. E então nós caminhamos para o fim, nós caminhamos para o momento em que Jesus realmente vai render o seu espírito. Ele diz que tem sede, ele recebe por parte daqueles soldados um hisopo com um vinagre, né, com aquela bebida para tentar, vamos dizer assim, matar a sede ou amortecer a dor, mas é lógico que a intenção de Jesus não era amortecer a sua dor, era apenas para que se cumprisse a Escritura. E então, no versículo 30, ele vai dizer: está consumado. E João vai dizer assim: e inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João consegue, de maneira muito bela, deixar mais uma vez claro para nós que Jesus ele não morreu como um mártir, mas ele entregou a sua vida, ele rendeu o seu espírito. E essa palavra, está consumado, que para nós aparece em 2 palavras na língua portuguesa, em grego é uma única palavra, e significa pago em sua totalidade. Essa inscrição, né, ela era muitas vezes encontrada em recibos no grego, que significa isso: quando uma dívida havia sido saldada na sua totalidade, estava lá a expressão
pago em sua totalidade, né? Está consumado. E foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Quando ele entregou o seu Espírito e quando ele aceitou cumprir o desejo de Deus de pagar a cédula da nossa dívida, ele estava removendo das nossas vidas a acusação. Agora, o pecado que antes nos escravizava já não tinha mais esse poder. Ele então disse: está consumado, porque ele havia finalmente levado sobre si e cumprido a vontade de Deus, nos trazendo o perdão dos pecados. E então nós vemos que mais uma vez a palavra do Senhor, através dos profetas, vai se cumprir na vida de Jesus, porque no versículo 32 diz que os soldados quebraram as pernas daqueles que tinham sido crucificados, mas que quando chegaram em Jesus já estava morto. Tanto é que no versículo 34, eles furam o lado de Jesus com uma lança, e água e sangue saem de Jesus. E então, eles não quebram as pernas de Jesus. No versículo 36 diz, né, nenhum de seus ossos será quebrado. Eu já mencionei Salmo 34, 20, e tem também um outro texto que eu posso até deixar nos comentários para vocês, se vocês quiserem. E também, versículo 37 é uma citação das Escrituras que diz: olharão para aquele a quem traspassaram, que é mencionado lá em Zacarias 12, 10. Ou seja, nesse momento, o Senhor havia entregado o seu Espírito a Deus, e agora ele estava ali, apenas com o seu corpo, né? Apenas o seu corpo na cruz. E Deus, usando de José de Arimateia e de Nicodemos, como João nos relata, no versículo 38 e 39, esses dois homens que eram discípulos de Jesus, ainda que em segredo, como o próprio João vai dizer para nós, retiram o corpo de Jesus da cruz, porque Pilatos dá para eles a permissão. Nicodemos leva 35 quilos, queridos, 35 quilos de mirra e aloés. Era muita coisa para protegerem ou para colocarem no corpo de Jesus, né? Não para protegerem, mas para colocarem sobre o corpo de Jesus, como era o costume. Versículo 40 diz que eles vão envolver o corpo de Jesus com um lençol, com os óleos aromáticos, e eles vão colocar Jesus em um túmulo novo, como diz o versículo 41. E no mesmo local onde foi posto o corpo do Senhor Jesus, nesse túmulo novo, havia também um jardim. Assim como o pecado entrou na humanidade em um local, né, o Jardim do Éden, foi ali que o inimigo encontrou lugar no coração de Adão e Eva. Também num jardim, o nosso Senhor foi enterrado, né? Também ali naquele túmulo novo onde havia um jardim, o Senhor foi enterrado e nós recebemos o presente do perdão dos nossos pecados. É assim que termina esse capítulo, e embora pareça aquele capítulo de tristeza, né? Parece que é impossível a gente encontrar algo para aplicar para as nossas vidas, mas eu digo para vocês que esse capítulo é um capítulo de amor, é um capítulo de esperança, porque Jesus Cristo não permaneceu morto, porque ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos, e porque a morte dele foi uma entrega de amor, para que cada um de nós tivéssemos a oportunidade de nos achegar até o Pai. Se o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não tivesse sido sacrificado, nós não teríamos o perdão dos nossos pecados, nós não teríamos a opção de nos achegar a Deus, nós não teríamos condição de nos aproximar do Senhor, que é santo. Então louvado seja o Senhor, porque Jesus Cristo, que nos santifica, também é o que nos cura, também é o que nos põe de pé, e ele não está morto. Embora esse capítulo fale da morte de Jesus, nós sabemos que o nosso Redentor vive, e porque ele está vivo, nós também viveremos. A morte não pôde vencê-lo. Então nós terminamos esse capítulo na esperança de que um dia, hoje que nós vemos em parte, através da palavra, um dia nós veremos face a face. Já parou para pensar nisso? Um dia estaremos diante de Jesus e o veremos como ele nos vê. Poderemos enxergá-lo com os nossos olhos, apalpá-lo com as nossas mãos, abraçá-lo, nos jogar aos pés dele e agradecer, porque ele não se acovardou, porque ele foi até o fim, porque ele foi obediente, e cada uma das palavras que o Senhor Deus trouxe através dos profetas se cumpriram no verdadeiro. O Messias, o Senhor dos Senhores, o meu Deus e o seu Deus. Até o próximo episódio, se Deus quiser.
ficou até agora, não vai embora não. Agora é hora de você curtir, comentar, compartilhar esta palavra, porque se ela abençoou você, ela pode abençoar outra pessoa também. E lógico, se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perde os próximos episódios. Deus te abençoe e até lá!